Pessoas, nós terminamos os primeiros livros do projeto de leitura. Por que o motivo da felicidade? Porque nós não imaginamos que a gente fosse ter disciplina para tanto. São sagas bem grandes, mas nós estamos aí caminhando bem. Conseguimos terminar os dois livros, o volume 1 das Mil e Uma Noite e o livro 1 da saga de Erogon. Certo? Então, onde nós ficamos? Da última vez que a gente conversou sobre as Mil e Uma Noite, a gente estava na página 416, prestes a começar uma outra história. E assim foi, nós começamos a outra história, que é uma história bem interessante, que é a história de Nihar, né, a favorita do califa, e de Abdul Hassan. Quando a gente leu só o título dessa história, já sabia que ia dar o que falar. Por quê? Quando você ouve falar na favorita do califa, você imagina logo. Os reis não gostam de dividir suas concubinas, então eu já pensei logo, aí vai dar encrenca e vai dar encrenca das brabas. E assim foi. É a história de um romance, né, entre um rapaz e uma moça que ele vê passando no mercado de sedas. Porém, essa moça é uma das concubinas favoritas do rei. Então, o que acontece? No desenrolar da história, eles vão ter encontros furtivos ali, sabendo que no momento em que forem encontrados, a coisa vai ficar preta. De todos os reis maléficos que há aqui, esse é até bonzinho, levando em consideração que ele tinha razões para estar furioso, porque os outros reis tomam atitudes até sem razão, mas esse até que estava na razão, né? Mas enfim, lá pro final da história, eles são descobertos como se imaginou, só que o rei foi até bonzinho nas decisões que tomou. Porém, os apaixonados sem juízo, como todo apaixonado, tomam decisões totalmente fora do que a gente esperava para um romance tão caliente, digamos assim. E aí nós terminamos essa história desses amores ardentes entre a favorita do rei e um príncipe da Pérsia. Quando nós terminamos essa história, já estava lá para a página 478. E aí nós começamos uma outra história para finalizar o volume 1, que é a história do príncipe da ilha de Kalandar e da princesa Bandura, a princesa da China. Essa história é a história que mais tem reviravolta de todo o volume 1, sendo que ela não termina no volume 1, ela deixa a gente presa e enrolada para ir para o volume 2. Essa história é a história de um rapaz que vivia em um reino com um rei bem digno e equilibrado, né? Um rei que era amado pela população e teve esse único filho. À medida que ele vai crescendo, o pai começa a desejar que ele se case para manter a estabilidade do reino, porque é preciso que tenha herdeiros e sucessores ao trono. Só que o rapaz se recusa a se casar porque ele acha as mulheres muito ardilosas. E todas as coisas de ruim que acontecem na sociedade é sempre causada por as maquinações de uma mulher. O rei tem muitas conversas e vai e voltas com ele, e ele se mantém firme nessa ideia de que não quer se envolver com mulher nenhuma. Daí o rei fica tão indignado que acaba mandando prendê-lo, porque ele desafia o pai em um conselho ao resistir à ordem de casamento, mesmo ele podendo escolher qualquer mulher entre todos os reinos conhecidos e desconhecidos. Ao ser preso em uma torre, ele acaba caindo nas graças de um gênio e uma fada que escolhem uma das mulheres mais bonitas que eles conseguem imaginar ali dentre todos os reinos e leva essa mulher através de mágica para a torre. Pensando o gênio e a fada que eles se apaixonariam. E assim foi. Como um bom palpite, ele realmente ficou encantado pela princesa da China. Daí o gênio separa eles dois através de mágica novamente e o príncipe vai ter que correr o mundo em busca dessa princesa que ele se apaixonou e ainda enfrentando a descrença do pai e de todos os outros, porque ninguém acredita que ele se encontrou na torre com uma mulher, já que ele vem resistindo ao casamento há tanto tempo. E é no meio dessa história
quando ele sai para suas aventuras, que Sherazade para a história, assim como quem editou os livros também. E nos joga para o volume 2, onde a gente vai começar para saber como é que terminou essa história desse príncipe. Aí ele termina dizendo: Sherazade foi obrigada a calar-se nesse ponto, para permitir que o sultão da Índia se levantasse. Mas na noite seguinte, assim retomou o fio da história. A noite seguinte vai ser no volume 2, que nós pretendemos continuar o projeto. Tá? Volume 1 já foi, estamos animadas, vamos partir para o volume 2. E também terminamos o livro 1 da saga de Erogo, né? Nós paramos ali na página 302, pulando para 304, no capítulo onde Erogo já fugiu da sua segunda captura, né, pelo Zarhak. E aí ele tá com uma elfa, que ele entra na mente dela e descobre que o seu nome é Arya e que ela foi envenenada, e por isso ela não sobreviverá se ele não conseguir encontrar a aldeia, a cidade onde se encontra os Varden, né? Então ele começa ali, juntamente com Murtag, uma viagem perigosa, levando Arya desacordada e sendo perseguido para encontrar, e ainda sem saber onde estão os Varden. Ele acaba tendo que descobrir na marra onde eles estão, e assim rápido, porque de qualquer forma ele ia procurar os Varden, mas não dessa forma desesperada, enfrentando todos os perigos e usando a magia de forma sem precauções ainda, porque ele ainda não sabe como usar direito, arriscando muito. Mas assim ele vai. Em um momento desesperador, ele acaba encontrando os Varden, mas tem que provar que é merecedor de entrar provar que é confiável para entrar na cidade, e em meio a isso eles acabam muito feridos, mas conseguem entrar. Quando eles entram, eles entregam Arya para ser cuidado pelos curandeiros, e aí eles têm que passar por provas para provar que são confiáveis, que não foram mandados ali pelo rei Gabatorix, que é por quem os Vardens combatem ferozmente. Eles passam por vários conselhos, várias provas para se provar. Murtag acaba sendo preso porque ele se nega a passar pelas provas mentais, deixar que o povo entre em sua mente. Erogo, como é mais inocente, acaba deixando e sendo aceito, mesmo porque ele é um cavalheiro, então já traz em si uma áurea de confiança. Aí o que acontece? Ele acaba conhecendo o líder dos Varden, ali Jarrad, e também o rei dos anões, porque eles vivem ali tudo muito próximo naquela montanha e são aliados. Mas há muita política entre eles, né? Aquela coisa de um precisa do outro, todos se precisam para combater o rei do mal, mas eles ainda têm ali uma política. O cavaleiro que nasceu agora, que é o Erogo, ele tem um poder sobre o povo, um poder. Ele é lembrado como na época dos cavaleiros existia muita ordem, os cavaleiros eram honrados. Então ele, como surgiu como cavaleiro agora, as pessoas têm muita expectativa em cima dele. Só que ele ainda é muito jovem e não foi adequadamente treinado ainda. Então ele fica ali em meio à política daquele povo já acostumado a briga, a lutas e a guerras há muito tempo. Eles se preparam porque os soldados do rei estão próximos dos portões dessa cidade escondida, e ele começa a se preparar para ajudar os Varden e os anões a combater essa nova ameaça que bate aos portões deles. A luta ainda chega a acontecer nesse livro 1, né? Erogo acaba lutando bem com Saphira, acaba destruindo o espectro que ele havia conhecido e que feriu a Arya, e nisso ele ganha o respeito das pessoas, digamos assim. Só que ele acaba muito, muito, muito ferido mesmo.
E o livro ele vai terminar mais ou menos nesse ponto aí. No final da luta dos anões, dos Vardens e do Eragon contra esses soldados do rei, ele acaba destruindo o espectro, mas acaba muito ferido. E nesse sonho ele acaba encontrando uma pessoa que o aconselha a procurar os elfos para terminar o seu treinamento, porque daqui para frente a tendência é que piore as batalhas a qual ele vai ter que enfrentar. E aí é assim que termina o livro 1, deixando a gente muito curioso para saber como vai ser o treinamento dele com os elfos e como é que ele vai fazer para encontrar essa cidade dos elfos que ninguém sabe aonde fica. Porque embora ele esteja com uma elfa, que é a Arya, ele tem que provar muitas coisas até ela confiar em levá-lo até lá. É toda uma politicagem mágica que há nesse livro. Eu tinha assistido o filme desse livro e gostei muito. É muito diferente, o livro tem muito mais detalhe, como sempre. Isso é muito normal quando se tem livros e filmes. E assim, comprei a coleção, achei, falei, eu vou ler um, se eu não for o que eu tô pensando, eu tô frita, porque é uma coleção enorme. Mas eu vou continuar firme e forte na leitura, mesmo que vá durar o ano todo, porque é uma saga muito boa, meio adolescente, fantasiosa, então é para quem gosta desse tipo de leitura, ok? Então finalizamos aí esses 2 livros, ok? Quem quiser nos acompanhar ou pegar para ir lendo leitura atrasada, fique à vontade. As Mil e Uma Noite é ótimo porque você pode ler por história, ler, por exemplo, as histórias de Simba, ler, né, por história em vez de ler o livro todo. E Eragon é uma história de fantasia. Então é isso aí. Nós voltaremos para falar como vai ficar o segmento dessas histórias, ok? Beijo e até a próxima com o nosso projeto de leitura conjunto.